Ora, viva a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. Olá Vasco, estás bom? Olá Humberto, cá estamos. Hoje devíamos de ter vindo com uma indumentária especial. É verdade, esquecemos os nossos gorros natalícios. Certo. Por outro lado, fizemos com que as pessoas que possam nos ouvir noutra altura não saibam que hoje é Natal. É isso, é intemporal este episódio. Exatamente. É um episódio temporal e vamos falar de um grande senhor do futebol. É verdade, vamos voltar à seleção brasileira De 90. De 90, da década de 80. Certo, da década de 80. Já falamos aqui de Serginho Chulapa. Foi o nosso último. E agora vamos falar de Casagrande, ou se quiserem o Casão. Casão? É assim que é conhecido no Brasil. Porque ele é Casa Grande Sim, e é assim sim, de facto sim, muito grande. E de resto hoje em dia é comentador na Globo, julgo eu, que ele é comentador na Globo. Não sei onde é que é, mas aquele é Certo. comentador. E é conhecido também por Casão, e vamos falar então de Walter Casagrande e a sua passagem pelo Futebol Clube do Porto em janeiro de 1987. Ele chega à Invicta com grande impetuosidade para se instalar no eixo ofensivo de uma equipa que meses mais tarde veio a ser campeã da Europa. É verdade. Lá está, tínhamos falado do Serginho Chulapa, que esteve no Mundial de 82, foi em 86, 87 que ele passou pelo Marítimo, tal como o Casagrande. Vieram no mesmo avião, se calhar. Provavelmente. Não, o Casagrande chegou mais cedo que o Chulapa. Foi embora mais tarde, mas pouco mais tarde. Exato. O Chulapa marcou mais golos. É incrível, é incrível. Mas o Casagrande, ao contrário do Serginho Chulapa, não esteve no Mundial de 82, mas esteve no de 86. Ou seja, ele esteve no Mundial de 86, uma seleção brasileira que ainda tinha muita base da 82, claro. Com o Zico, o Júnior, o Sócrates, o Falcão, mas já 4 anos mais velhos. Já não era uma seleção tão forte, apesar de manter os mesmos jogadores, mas tinha, por exemplo, o Careca também nessa verdade. equipa. Careca que também jogou em Portugal? Não, é o Careca sim, do Nápoles, que se destacou mais no Nápoles, com Maradona. O Casagrande até começa esse Mundial a titular, faz o grupo todo a titular, depois perde. Nós temos aqui um episódio em cadência que substituímos o avançado. Saiu o Chulapa. Exato. E entrou o Casagrande. É verdade. Pode dizer, o Casagrande foi o substituto do Serginho Chulapa no ataque da seleção brasileira. Ou seja, ele vai ao Mundial de 86, o Brasil é eliminado nos quartos de final pela França nos penaltis. Um jogo famoso porque quer o Zico, quer o Platini falham penaltis nesse jogo. O Brasil é eliminado sem derrotas e passado nem meio ano o Casagrande assina pelo Porto. Chega para reforçar um ataque que já era bastante forte. O Porto tinha eliminado ataque, sem derrotas e só com um gol sofrido. que foi do Platini, precisamente. É este jogo nos que tu quartos de estavas final. a fazer referência. Sabes tudo. O Zico falha durante o jogo, o Platini falha no desempate por grandes penalidades. O Casagrande chega e enfrenta forte concorrência no Porto. O Porto tinha o Fernando Gomes e o Juari, dois pontas-lanças históricos no Futebol Clube Porto, principalmente o Fernando Gomes, que é o melhor marcador de sempre do clube. Era um Porto que já tinha como sonho ganhar a Taça dos Campeões Europeus, viria a ganhá-la. O Casagrande até entra muito bem na equipa. Ele marca nos dois primeiros jogos. Marca no jogo de estreia. E marca no segundo jogo. Que é contra o Samora Correia na taça. Ele marca contra o Vitória no campeonato, Samora Correia na taça, mas depois só faz mais 7 jogos até final da temporada. Esses são os 2 únicos golos que ele marca pelo Porto, ou seja, ele não deixou uma grande marca no clube. A estreia dele no Futebol Clube do Porto é este jogo, a 11 de janeiro de 1987, no estádio das Antas. 4 golos brasileiros, de 3 jogadores. Exatamente. O grande Paulinho Cascavel a avisar. Este também era um grande vitória. Sem dúvida. Grande vitória. O Ademir Alcântara, o Jesus na baliza, o Nadinga, o Costeado, o Paulinho Cascavel, à cabeça, naturalmente, o Roldão. Estava aqui a pensar, o Vitória ganha a Supertaça, mas não é nesse ano. Não é neste ano. Não é nesse ano, mas é pouco depois, é em 88, se não me engano, já com o Quinito como treinador. Quinito como treinador do Porto. E voltando um bocadinho atrás, estávamos a falar então do nosso campo. Pronto, ele faz então os dois golos nos 2 primeiros jogos, depois só faz 7 jogos. Não é utilizado na final, nem sequer vai ao banco na final da Liga dos Campeões de Viena. Mas ainda é campeão da Europa porque ele faz a eliminatória contra o Brondby. Ele faz 2 jogos nos quartos de final da competição. O Porto é campeão da Europa, o Casagrande ganha provavelmente o maior título da carreira
mas acaba por sair do clube no final da temporada. O Casagrande, que ele tem uma personalidade tremendamente forte. Há aqui uma história bem interessante em torno da sua chegada à cidade invicta, porque não havia grande esperança da chegada deste avançado ao Futebol Clube do Porto nesta altura, porque estamos a falar de um avançado da seleção brasileira, estamos a falar de a grande referência do ataque brasileiro. O Careca depois aparece mais tarde. O ataque brasileiro até nesta altura está muito em mudança pelo próprio estilo de jogo. Havia aqui uma falta de identificação do que é que seria melhor para a seleção brasileira depois. Também era uma seleção que já estava ali a atravessar o final do ciclo dos seus principais jogadores, havia ali uma mudança, mas uma renovação. Nós falamos disso na semana passada, acho no último episódio, que é a história de teres demasiado criativos e não teres um avançado que se liga com os criativos. Sim. E consegues mais tarde com o Romário, com o Bebeto, com o Ronaldo, depois posteriormente o próprio rival também, mas quer o Careca, que também acaba por ser uma figura imponente, mas passa muito ao lado do seu perfil de seleção brasileira. O Casagrande vive do mesmo, o Chulapa, como fizemos a referência na semana passada, a mesma coisa, mas estamos a falar de um avançado que é um avançado histórico no futebol brasileiro, é um avançado que faz parte da democracia corintiana. Isso é um nome mesmo muito forte na história do Corinthians. Sim, estamos a falar de um movimento de jogadores que tem Sócrates à cabeça, o grande profeta Sócrates à cabeça, irmão de Raí, também ele uma lenda de futebol brasileiro, e Casagrande é o seu grande escudeiro. Formam aqui uma tripla com a cantora Rita Lee, como sendo os três que no fundo dão uma imagem de marca muito forte da parte do Partido dos Trabalhistas para que... A Rita Lee a cantar e os outros dois a jogar. E de uma forma quase singular, eles mostram à sociedade que o mundo brasileiro pode ser melhor. Portanto, não havia aqui grande esperança até que Casagrande quisesse experimentar o futebol europeu. O que é certo é que o Futebol Clube do Porto consegue contratá-lo. Imagina tu, só tem que pagar o ordenado. Mas o que é que aconteceu para ele vir então de forma livre? Os encargos foram assumidos pelo seu empresário, Juan Finger. É Juan Finger, eu lembro desse nome. É um nome muito conhecido destas transações sul-americanas. Um dos primeiros empresários assim que se começa a falar no futebol. O Juan Finger é um nome. E o Futebol Clube do Porto contratou este jogador quase por empréstimo. Paga o ordenado de 22.500 contos por mês e ficou com direito à opção de... Tenta imaginar quantos anos. De quantos anos? Quantos anos é que o Porto teve direito à opção se quisesse contratar Casagrande a título definitivo? 4 anos. Não, mas imagina, durante quanto período é que o Porto poderia... Não, nós queremos contratar este jogador. O período, então, mas eu falei em 4 anos. 10 anos. 10 anos? 10 anos. Imagina o que era em 1996. O Porto, agora sim. Eu quero ficar com o Casagrande. Em vez do Jardel, vamos buscar o Casagrande. Exatamente. 10 anos. 10 anos. Sendo que o Casagrande, quando vem para o Porto em 1987, tem 24. Ainda tem uma idade. Sim, ainda era novo. Ainda tem uma idade bastante nova. Eu sei que, eu não me lembro bem dessa altura, mas... O Pinto da Costa na altura disse que era um ordenado médio para o futebol português. Quando lhe falaram, quando as pessoas no fundo quiseram saber como é que o Futebol Clube do Porto consegue pagar um jogador desta dimensão, que joga no Corinthians, que tem uma importância tão grande no próprio futebol brasileiro, que é internacional brasileiro. Era titular há pouco tempo antes da seleção brasileira, e então o ordenado era um ordenado médio e havia prémios de produção, não é? Objetivos, que foi uma coisa que a nível de golos ele pelo menos esteve muito aquém do que podia prometer. Mas os colegas tiveram essa produção por ele. Verdade, ele se calhar ganhou menos, não é? Porque participou menos, mas os outros colegas fizeram dessa época uma época incrível para o Porto, sem dúvida. É um nome que ainda assim não tem grande carinho na nação portista. Pois, ele depois foi... Por culpa algumas declarações... Por culpa deste livro. Não é? Por culpa deste livro. Ele fala de doping, que é não é? Casagrande e os seus demónios. É um livro absolutamente fabuloso, que me foi oferecido pelo meu grande amigo Hugo, que está radicado no Brasil há mais de 10 anos. Um abraço para ele, que vê todos os nossos programas, e que na altura trouxe-me o livro, a biografia do Galvão Bueno, e esta biografia, e ele disse, lê que vais adorar, e de facto é espantosa porque é um Casagrande de coração aberto, e aqui ele fala do uso de doping quando chegou ao Porto, em que ele diz ipsis verbis
que lhe disseram para ele jogar tinha que ser injetado. Eu acho que pode haver aqui uma própria falta até de interpretação dele, se calhar, porque se calhar nunca soube o que é que lhe estavam a dar. Ele nunca diz ao certo que substância... Exatamente, que substância é. Mas diz que todos os jogadores passavam por esse escrutínio ou então não jogariam. Então, e essa foi a razão até por ele jogar menos vezes? Ele recusou-se? Ele diz que tomou logo, e é titular por força dessa situação, mas que e nunca se recusou a não tomar. Mas depois acabou por ir embora. Ele diz que é uma situação que o entristece e o empobrece. Agora, o que é certo é que o mundo dele com as dependências já vem de trás, não vem exclusivamente desta situação. Ele foi, e neste livro ele fala muito sobre essa questão da reabilitação, ele foi obrigado a ir para uma clínica de reabilitação já depois da sua... depois do final da carreira? Depois de ter retirado, ele foi obrigado, não foi por livre espontânea vontade que se foi tentar reabilitar, foi obrigado a ir reabilitar-se e, ao que diz, conseguiu fazer a sua reabilitação total. Ainda assim, numa das noites em que estava clausurado, fugiu. Para quê? Para ir beber um copo. Não, para ir ver um concerto de Rita Lee. Pronto, ok, então, mas faz bem. A Rita Lee tem belas músicas e ele foi lá ver. Há quem diga que eles estiveram... Há quem diga que eles estiveram à ferro. Dizem por aí. Dizem por aí que eles estiveram à ferro. Nunca é referido isso aqui neste livro. É um tema. Ele nunca fala na Rita Lee. Nunca fala da vida dele. Tem aqui fotografias com. Nunca fala da Rita Lee. Fala, mas de uma forma muito ampassã. Tem aqui fotografias espetaculares neste livro com o filho Leonardo, com a mulher Mónica. Tem aqui tem um capítulo específico dedicado à democracia corintiana. Aqui está com a mulher Mónica, estás a ver? Os dois filhos do Casa Grande, mas nunca fala da Rita Lee. Tem com os pais. É aquele o mito urbano. Vamos lá ver exatamente se é verdade. Mas tu até falaste aí das dependências do Casa Grande. Eu lembro que o Sócrates, que já faleceu há mais de 10 anos provavelmente, também tinha um problema com o alcoolismo, certo. Não é? Aliás, acho que a morte dele é relacionada com isso. O Casa Grande é mesmo dependência de drogas. A dependência dele de drogas, e para que fique claro, ele já tinha problemas com as drogas na adolescência e na juventude. Portanto, ainda antes de começar a carreira. Antes de começar a carreira, antes de vir para Portugal, antes de jogar na Europa. Mas o incrível é que depois o Casa Grande só está então aquele meio ano no Porto. Depois ele joga alguns anos em Itália, no Ascoli e no Torino, e consegue fazer uma boa carreira. E ele no Torino ainda chega à final da Taça UEFA, pelo Torino, que não é um colosso, não é? Sim. E na altura, a final da Taça UEFA era a 2 mãos, casa e fora, e havia o gol de fora. O Torino não perde nenhum jogo, empata 2-2 em casa, empata 0-0 em Amsterdão, e no 2-2 o Casa Grande marca os 2 golos do Torino. O Torino tem o Lentini, por exemplo, o Chifo. E ganda Lentini. Deixa cá ver, é esta aqui? Em 91, 92, eles perdem aí a final da Taça UEFA para o Ajax. E o Casa Grande era uma das estrelas desta equipa, ou seja, apesar de todos os problemas de dependências que ele tinha, os 2 golos. Ele consegue fazer uma carreira... Luca Marchegiani na baliza, de um lado, Stanley Benzo do outro. Os míticos. Van Gaal, treinador do Ajax, claro, pois, obviamente. Com o Bergkamp ainda. Aran Winter, Danny Blind, Frank de Boer, sim. Eram tempos engraçados do futebol, mas o curioso é mesmo isso. O Casa Grande, apesar de todos os problemas de dependências que teve, conseguiu ter uma carreira bastante positiva, por isso deixa-nos a pensar o que poderia ter sido Casa Grande sem esses demónios que o assombraram ao longo da carreira. E eu acho que até eu sou daquelas pessoas que, e fazendo ele parte da democracia corintiana, sendo uma das grandes mentes da democracia corintiana, até num lado um bocado democrático, eu acho que ele devia vir a Portugal, devia vir à cidade do Porto e quase que limpar a sua imagem. Fazer as pazes com eu acho sim, porque a cidade e com o clube. Estamos a falar de uma figura absolutamente marcante do futebol da era moderna, da força. Ele ainda hoje no Brasil é muito famoso. É muito famoso. E acima de tudo, da imagem positiva que o futebol deve ter e pode ter na sociedade,
que é a importância que os jogadores e a voz do jogador pode ter até nas movimentações, numa mudança social. E ele é uma imagem disso, por isso Sem é que dúvida. eu gostava que nem de um lado nem do outro houvesse estes Vamos esperar, problemas. com certeza que o Casagrande vai ouvir Este este episódio e vai pensar: vou voltar ao Porto E resolver e isso. resolver este assunto de uma vez por todas. Casagrande no Porto, em 1987, 9 jogos, 2 golos, mas um impacto tão grande. É isso, sem dúvida. A marcar a história. Regressamos na próxima semana com mais um brasileiro em Portugal.